Olá para você que está em casa, o Vida Saudável tá no ar. E neste primeiro programa de 2023, a gente vai começar uma série especial sobre a fase da adolescência. Durante todo esse mês de janeiro, você vai poder conferir semanalmente um tema diferente sobre essa bonita, mas também turbulenta fase da nossa vida. E no programa de hoje vamos falar sobre os aspectos fisiológicos e emocionais e explicar para você o que ocorre com o indivíduo nessa transição entre a infância e a fase adulta da nossa vida. Um momento caracterizado por alterações em diversos níveis, mental, físico e também social. Portanto, não sai daí que depois do intervalo tem mais Vida Saudável para você. Até já! Patrícia Guedeville é a mãe de Gabriel, que agora está com 15 anos. Ela vai explicar pra gente como tem sido essa convivência desde que Gabriel entrou na fase da adolescência. A adolescência é aquele momento de transformações. Eu costumava dizer que é também uma fase em que a gente vai do céu ao inferno em coisa de 10 segundos. E aí tem que ter muita preparação psicológica, especialmente dos papais e das mamães. Quem vai contar um pouco da experiência dela está aqui comigo, Patrícia Guedeville. Ela que é a mãe de Gabriel, que está agora, olha, naquele auge dos 15 anos. Os 15 anos eu acho que é bem ali o significado da adolescência, né? Para as mulheres é quando você está ali debutando, para os homens também tem um significado especial. Como é que tem sido a convivência com Gabriel dentro de casa, Patrícia? Eu já não sei se os 15 são o início, são o meio. Outro dia eu ouvi vi uma matéria, alguma coisa dizendo que a adolescência acaba lá para os 20 e tantos. Eu fiquei desesperada. Eu disse, meu Deus, falta tanto ainda. Que desespero. Assim, mas os 15 são uma idade marcante, né? Principalmente para as meninas. Mas eu sinto que para ele quando estava com 13, começou a pandemia, né? Então dos 13 aos 15, ele ficou em casa preso com aquela aula online. Então assim, foi um caos, né? Que era na hora de sair, né? De começar a socialização e de falar das meninas. Enfim, perdeu tudo. Então eu disse, meu Deus, quando sair eu tô até com medo, né? E na vida dele, especificamente, foi muita coisa. Além da pandemia em si, ele terminou o Fundamental 2 e foi para o ensino médio, que é um batidão diferente, né? Foi para uma escola, saiu de uma escola muito pequena para uma escola muito grande. Então, assim, muita coisa, tudo em cima. E eu que dei conta, né? Eu que dei conta, mas eu digo que é desafiador, assim, ser mãe de adolescente. Como a infância dele foi muito bem vivida, assim, e eu muito presente, foi muito bacana. Ele sempre foi uma criança muito bem-humorada, muito feliz. Então é um choque que você leva assim, né? Esse Jesus, cadê o menino? Quais foram assim, as primeiras características que você começou a perceber que ali estava havendo já um amadurecimento, né? Ele estava deixando de ser aquela criança, o Gabriel, que subia no colo, que era uma mãe, para virar, né, uma pessoa mais autônoma. Quais foram esses primeiros sinais? Eu acho que os primeiros sinais são os físicos, né? Começa uma mudança de voz, assim, sai do quarto, você ouve aquela voz, você diz, gente, quem é esse? Quem é esse? Cadê meu bebezinho? Então, os físicos são muito fortes, assim. Eu brinco muito com ele, que eu digo, ai, meu Deus, eu entrava nesse quarto, era cheiro de fralda Pampers, agora é uma caatinga, ave, de adolescente. Então, eu levo muito no humor com ele, que é para eu poder conseguir passar melhor, né? Então, e ele tem uma natureza muito fácil até. Apesar de estar na adolescência, ele tem uma natureza boa, então a gente consegue, em meio aos trancos e barrancos, assim, às vezes, ao estresse que acontece, claro, né? A gente consegue se entender, mas a coisa física foi muito forte no início, começa a nascer pelo, aquela figurinha, né? Começa a mudar fisicamente. E aí vem as outras coisas. O cheiro é muito forte, e, como eu falei, a coisa do pelo e a voz, né? A vaidade. Parece uma vaidade absurda, assim, que eu digo, meu Deus, se eu fizer assim no cabelo, a casa cai. Mamãe! Eu digo, Jesus, não toque em mim. Não toque em mim, toque em nada. É no cabelo, é nada mais nunca. Abraço.
nada. Dá muita saudade. E assim, você na infância, a mãe é tudo, tudo. E daqui a pouco não é mais assim, né? Não é mais e as referências são outras. Não é uma coisa pessoal. É difícil você entender isso, né? Você leva uma trauletada lá e você entender que não é pessoal, é a fase, é toda aquela mudança cerebral, aquela mudança hormonal. E você tem que entender isso e ter muita paciência. Mudanças de humor, né? Porque a gente sabe que a adolescência é aquele momento também que tem essas mudanças aí com relação ao sistema endócrino, hormônios e agressividade. Como é que você tem lidado também com isso? Eu acredito no seguinte, a melhor forma de passar por isso e de sobreviver é o diálogo. Diálogo aberto, assim, aberto. Então eu tento o máximo possível, claro que eu tento arrancar umas coisas e não vem, né? Mas eu tento deixar aberto e consigo muitas vitórias em alguns momentos, que ele venha contar coisas. Mamãe, olha o que aconteceu. Então o canal está aberto, né? Isso eu construí, essa confiança de ter também que ouvir tudo e falar de tudo. Tem que falar de droga, tem que falar de bebida, tem que falar de sexo, tem que falar de tudo. Porque você falando ou não, ele vai lá, aperta lá o botãozinho e ele, como diz ele, eu já sei tudo. Já sei tudo. Eu digo, ótimo que você sabe tudo, graças a Deus. Mas vamos conversar aqui um pouquinho, né? Então acho que tem que manter essa... E ter a coisa do respeito do silêncio, às vezes. Tem hora que é porta fechada dele e eu fecho a minha também e digo, não, então vamos, né? Tem que ter esse... Não dá para ficar mais em cima, direto, como era na infância. Não tem mais esse espaço. No início aqui da nossa conversa, você citou a questão da pandemia, né? Então, muita gente ficou represada. Eu tenho amigas também que tiveram aí seus filhos, estão ali com os 13, agora estão chegando aos 16, que nem o Gabriel. E aí, o que fazer agora, né? Porque a gente já não está vivendo uma pandemia, apesar da gente saber que coronavírus ainda é presente, a gente sabe que tem que ter os cuidados, mas já não estamos mais naquela situação de isolamento social. E agora sim, agora é festa, agora é socialização, é paquera. Como é que está sendo essa transição, especialmente para um adolescente que a gente pode caracterizar como da geração da pandemia? Eles são geração pandemia. No meu caso, começou a adolescer, né, na pandemia, dentro de casa, né, e era desesperador, porque a gente sempre foi muito rueiro. Muito, eu sou assim, então eu criei ele assim, a gente vivia na praia, na piscina, na casa dos outros, na casa dos amigos, então quando ele viu aquilo, para ele entender, aí eu peguei ele e fui dar uma volta de carro, para ele poder conseguir entender aquilo ali. O que estava acontecendo? O mundo parou por causa disso, né, as pessoas estão morrendo. Aí pronto, aí acabou, veio, né, 15 anos, colégio grande. Eu nunca vi tanta gente para fazer tanto 15 anos como ano passado, como esse ano, eu disse, meu Deus do céu. E aí eu fiquei meio desesperada, porque é o que você falou, é balada, é paquera, e ele chegou no colégio grande, ele enlouqueceu, assim, era uma alegria. Eu nunca vi alguém tão feliz, assim, né, tão feliz. Ele era como se ele dissesse, não, eu preciso ir para o mundo, eu preciso ir para o mundo. Primeiro passo. Eu disse, bom, vamos equilibrar essas festas, nesses 15 anos. Aí eu digo, eu acho que é ter muito bom senso, é muita negociação, eu acho, muita conversa, né, de fazer entender por que tá sendo falado dessa forma, por que não pode fazer isso, quais as consequências de se fazer isso, de se exagerar, enfim, não é o momento, eu tenho a vida inteira pela frente, tem muito tempo, e adolescente ansioso naturalmente, né, porque parece que o mundo vai acabar, essa festa é a melhor, só vai ter essa, não sei o quê, eu digo, gente, essa semana tem outra igual, tinha semana que tinha sexta, sábado, domingo, eu falei, não, tem a menor condição, menor dinheiro, menor preparo, menor paciência, não tem como. Bom, para terminar então, fica aqui a dica, né, para as mães que também estão passando por esse momento. As palavras de ordem, a gente escutou aqui equilíbrio, bom senso e diálogo. Vai para além disso? Acho que basicamente e prioritariamente diálogo, assim, se não tiver... E assim, uma coisa importante também que eu costumo fazer, eu me mostrar para ele também. Eu sempre fiz questão de frisar que ninguém é super-herói, super mãe, eu choro, eu sofro, né? Então isso hoje na adolescência é até mais fácil, essa condução com ele, essa troca, né? Ele saber que eu nomear as coisas, né? Eu tô com raiva porque você fez isso. Teve uma confusão uma vez, eu não lembro exatamente o que ele falou, mãe, você não me ama. Eu falei, não, eu te amo. Como nunca, eu te amo sempre, eu te amo, isso não se questiona, eu estou falando das suas atitudes, e isso está errado, por causa disso.
Clareza, assim, deixar claro, até para ensinar, né? Uma vez perguntaram, o que você deseja para o seu filho? E aí todo mundo, ser feliz, que seja feliz. Eu desejo equilíbrio emocional para lidar com a vida, com as coisas, com as pessoas, com as relações. Porque acho que isso é construir alguma coisa boa e criar um filho bem, é uma responsabilidade imensa criar uma criança, imensa, imensa, assim. Tem muitas pessoas que eu conheço hoje que não querem ter filhos por medo. Pois é, medo. Então eu respeito e eu digo aqui, é muito difícil. Se você quer criar de verdade, é muito difícil. Então tem que ter paciência, como eu falei, muito diálogo, conversar. Aquela pessoa não pode ser um estranho. Não pode ser, nem você ser um estranho, nem ele pode ser um estranho para mim, né? Pela fase, tem muitos momentos difíceis e tal, eu tenho que silenciar e ficar quieta e, né, tem as horas da briga, do silêncio, da negociação, mas diálogo sempre. O Vida Saudável faz um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta, viu? O adolescente nem é mais criança, mas também ainda não é um adulto. Por isso é necessário um acompanhamento específico nesta fase da vida. E quem faz isso é o especialista em ebiatria. A nossa conversa agora é com Jenner Barbosa. A adolescência é um momento muito especial, de muitas mudanças e um turbilhão de emoções acaba acontecendo dentro do adolescente. É preciso saber lidar com essa fase, viu? Eu estou aqui agora com o Jenner Barbosa, ele que é especialista em adolescentes, pediatra, está se especializando então em ebiatria, que a gente já fala sobre isso. E vamos assim, na prática, Jenner, o que acontece aqui dentro da gente, quando a gente é mais novo, está ali naquela fase da chamada puberdade? Existe uma diferença também entre adolescência e puberdade, né? Tem uma questão de conceito só. A adolescência é esse período, né, que vai, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 10 e 20 anos de idade, até 20 anos de idade. E a puberdade são as mudanças em si que acontecem no corpo nesse período. São grandes as diferenças, grandes. Principalmente as mudanças, né, na verdade. Principalmente as hormonais, né, as oriundas das mudanças hormonais, né, e as questões também neuronais também, né, as mudanças no cérebro mesmo em si. Nas meninas vai surgir aquele boom de hormônios, né, que são os estrógenos principalmente e a progesterona, mas principalmente o estrógeno. E nos meninos, principalmente a testosterona. Isso não explica também o fato que meninas possam ter testosterona, que tem, todas têm em quantidades pequenas, como meninos também têm estrógeno em quantidades pequenas. Mas enfim, no resumo, estrógeno para as meninas e testosterona para os meninos. São esses hormônios que vão, respectivamente, fazer as mudanças no corpo da menina e do menino. E essas mudanças, para que elas são feitas? Por quê? Justamente porque, antes de mais nada, nós somos animais, né? Estamos dentro da cadeia, né, dos animais, né, do mundo, e uma das nossas funções é reproduzir. Então, toda essa mudança, no final das contas, é preparar para a reprodução. E são esses hormônios que acabam mexendo também com o humor desses adolescentes, porque adolescente é conhecido, né, como aborrecente, porque eles já tendem a ser mais chatos, desculpem aí os adolescentes que estão assistindo, mas tem essa coisa, né, de ter um pavio mais curto, de estar ali muito facilmente irritável. Quando a gente nasce, os pais e os médicos e toda a rede de apoio fica voltado para aquela questão do recém-nascido, né, para o desenvolvimento dele. Aí vira criança, maior, aí também tem toda aquela mudança para a criança. E quando chega a adolescência, é outro marco, é outra mudança, assim como adulto, assim como idoso. Então, na adolescência, existem essas mudanças. O corpo ainda está se desenvolvendo. Se descobriu que o cérebro não está ainda formado na adolescência, principalmente o córtex pré-frontal, que é justamente aquela parte do cérebro que dá o simancol, entendeu? Deixa a pessoa ter o senso do que é perigoso, do que não é, do que é sem graça, do que é incômodo, entendeu? Então, a criança e o adolescente, até os 20 anos, mais ou menos, não tem esse córtex pré-frontal desenvolvido totalmente. O que eles usam? O sistema límbico e as amígdalas, mas nessas amígdalas aqui não, são amígdalas cerebrais.
que o que acontece? O sistema límbico, ele é, trocando em miúdos para ficar fácil, responsável pela parte da memória. E as amígdalas pela parte da emoção. Raiva, impulsividade, melancolia, tudo fica muito grave, é tudo muito sério, é tudo muito à flor da pele. Essa parte aí que eles usam, porque é o que eles têm desenvolvido. Então, quanto mais emotivo for aquela situação, quanto mais marcante for, mais o sistema límbico registra como memória. E eles ficam nessa impulsividade por conta disso. Tem as fases da adolescência também se subdividem, né? Da puberdade, no caso agora falando, né? Tem a pré-puberdade, a puberdade e a pós. É na pré-puberdade e na puberdade que isso piora um pouco mais. É meio que vergonha de sair com os pais, vergonha de sair com os avós. Se os pais forem mais velhos, bem mais velhos, como foi o meu caso, aí tem uma certa vergonha de sair junto. Sob o ponto de vista da medicina, existe alguma explicação para esse córtex pré-frontal ainda não estar preparado ali na adolescência? Porque já que requer tanto, né? Os adolescentes vão usar tanto isso e ele não está pronto ainda. Existe uma explicação? Ele está ficando pronto, né? Quando a gente nasce, a gente não continua crescendo, os ossos não vão mudando também. Quando a gente nasce, tem alguns ossos da mão, por exemplo, que não existem. Não estão formados ainda. E com o passar do tempo, aqueles ossos vão se desenvolvendo. Ou seja, quando a gente nasce, é só porque não cabe mais lá dentro. Já está na hora de nascer. Mas a gente continua se desenvolvendo, e envelhecendo, e amadurecendo de todas as formas. A parte corporal e a parte psicológica da coisa. Então, é como se fosse ainda um complemento da embriogênese. Continua se desenvolvendo. Descobriu-se que o cérebro do adolescente continua se desenvolvendo. Por isso que o adolescente é adolescente. Nem é criança grande, nem é adulto pequeno. É adolescente, tem as particularidades deles. Vamos falar agora especificamente sobre essa questão da puberdade, que você exemplificou que existe uma puberdade e uma pós-puberdade. O que a gente pode entender dessas três fases que estão dentro da adolescência? A pré-puberdade vai por ali. Isso é em média, tá? Não é uma certeza, né? Uma coisa certa, como eu disse, nunca nem sempre na medicina. Mas vai em média ali dos 10 aos 14 anos, quando começa os hormônios a aflorar, começa essa parte do sistema límbico a ficar mais exigida e das amígdalas, da cabeça, cerebrais, mais exigidas e tal. A parte da puberdade em si vai ali dos 15 aos 18 anos, mais ou menos, que é ali onde realmente vai o desenvolvimento em si, né? Aquela parte corporal mesmo, física da coisa, né? Cresce, a menina pelos, a menina cresce os seios, alarga, né, o quadril, aí cresce os pelos também, né? Os meninos aumentam o tamanho do pênis, aumentam o tamanho dos testículos, pelos também, então, odores que não existiam, né? Aí a mãe vai e passa limão, né? Não precisa fazer isso não, é só... Enfim, a pós-puberdade já é mais uma adaptação para a vida adulta mesmo. Na pré-puberdade, o adolescente, no caso, né, ele já deixa de brincar muito e já fica mais perto dos adultos, naquele sentido de escutar as conversas. Sabe, na casa de praia, que fica o pessoal conversando, aí quando é criança nunca quer ficar ali conversando. Aí quando fica na pré-adolescência, pré-puberdade, já quer ficar ali no meio, se entendendo, se inteirando do que é ser adulto, né? Na puberdade vem essa questão de, não, então eu já sei. Aí quer se autoafirmar e não quer mais ficar perto ali. E depois ele vai retornando ali e se adaptando à família, aos amigos, daquela forma. Na medicina, então, agora existe essa nova especialização, que eu nem sei se é tão nova, que é a chamada ebiatria. Explica pra gente quando ela nasce e em que momento a família tem que consultar um ebiatra, né, para fazer aquele acompanhamento. A ebiatria, ela não é tão antiga assim. Só que as pessoas não sentiam essa necessidade, assim, não viam essa demanda, né? Porque o pessoal achava que o adolescente era uma criança grande ou o adolescente era um adulto pequeno. E pronto. Aí, quando leva o adolescente para um pediatra, que está lá no consultório, tudo cheio de bonequinho, de brinquedo, ele encontra o vizinho que tem 5 anos, mesmo consultório, ele não gosta. Da mesma forma, é levar o adolescente para um consultório de alguém, um consultório de adulto. Muitas pessoas não gostam muito de atender adolescente, e o adolescente também não se sente muito à vontade naquele ambiente, porque é um ambiente de adulto e ele não é ainda esse adulto, entendeu? Então a ebiatria veio para diferenciar isso e ser um atendimento realmente voltado para as questões do adolescente, para as necessidades dele, tanto psíquicas quanto fisiológicas. E dentro do consultório, então, que necessidades são essas? Psíquicas, emocionais, fisiológicas? O que é que o adolescente ele costuma se queixar quando chega lá para uma consulta? Primeiro, a
parte psicológica mesmo da coisa, da aceitação dos amigos, porque minha amiga já tem namorado e eu não tenho, porque meu amigo já tem namorado e eu não tenho, porque ela já tem as mamas formadas e eu não tenho, essas coisas, certo? A parte psicológica da coisa vem muito bullying, vem muito para essas queixas. Segundo, a parte sexual. Perguntam muito sobre a questão sexual, como quando começar, que horas pode fazer, como é que é, o uso dos preservativos, perguntam também. A outra que vem, aí vem a parte fisiológica também, uma falta de ar, uma asma, ansiedade, que já é um problema psiquiátrico, né? Então, já vai, a gente tem que fazer esse jogo de cintura, perguntar muito, é uma consulta muito demorada, cerca de 40 minutos, 1 hora, até mais, dependendo, bem detalhada, que envolve os pais ou cuidadores, que envolve o próprio adolescente e que envolve tudo que o circula, né? Porque é um conjunto de coisas, é bem complexo. Não existe tempo certo para ser, né, como iniciar a vida sexual. Entretanto, há de se fazer algumas observações, né, nessa fase da vida. Quais são as dicas, as observações que você costuma fazer, tanto com a criança não, com o adolescente, quanto com a família, né, que vai ali ao consultório do médico, tirar alguma dúvida e é preciso esclarecer? Isso, é verdade. Como você falou, é preciso esclarecer. Ainda existe muito tabu acerca desse assunto, né? Mas como a gente fala, quando a criança nasce, a gente vai criar ela para ela ir crescendo bem e saudável, sem sofrer acidente, sem botar o dedo na tomada, sem cair numa piscina. A mesma coisa é o adolescente. A gente tem que pensar no futuro e criar eles, ensiná-los para o que vai acontecer na adolescência. Desde alistamento militar, quando é o menino, até a sexualidade para todos. Então, uma palavra muito importante na medicina que eu acho que é fundamental é informar. Quando você informa, aí a pessoa, ou adolescente, ou adulto, ou a criança, enfim, quando você informa, a pessoa fica mais tranquila porque entendeu aquilo. Então, para os pais, a minha dica é: conversem, não julguem, por mais que sofra, que doa, sabe, que realmente são fases da vida. Aquilo ali vai acontecer, como aconteceu com a gente, como aconteceu com os avós, com os bisavós, e vai acontecer mais para frente também. Então, são fases da vida. É uma fase da vida que vai acontecer isso. Então, é muito melhor que aconteça com o adolescente informado do que fazer, de como vai ser, do que evitar. E outra coisa importante são os métodos contraceptivos, né? E que não são só contraceptivos, né? Que também previnem doenças, que é bem mais importante até no caso, né? Então, explicar como se usa, ter uma conversa séria, sem rir. Ele vai querer rir, o adolescente, não. Mas não ria não, até sério. Aí vai, tenta fazer uma coisa dentro do possível, descontraído, mas que ele saiba que é correto, que é o certo aquilo ali, que tem que ouvir e aprender. Isso aí é fundamental. E para isso chegar nesse ponto, é importante que esse preparo venha sendo feito desde criança. Você tem essa intimidade com os filhos, de conversar sobre tudo, deixar ele falar por mais que sofra, mas não julgar, porque sempre ele vai ter em você um porto seguro. Vai ter sempre aquela mãe ou aquele pai que ele pode contar. O que há de mais bonito na adolescência? Descobertas, né? É um período de descobertas. É como se você estivesse andando num país ou num templo, viajou para o futuro, um exemplo, e você não sabe de nada daquilo ali, e você está se descobrindo, né? Está descobrindo as coisas. E é importante ter um guia. É importante ter o guia. E o guia é o pai, a mãe, o médico que ele acompanha, o psicólogo, que eu acho importantíssimo essa parceria com a psicologia, que é espetacular esse bate-bola com a psicologia. Nutrição também, por conta da questão da obesidade, é importante isso. A questão multidisciplinar é muito importante. O Vida Saudável não terminou ainda não, viu? Fica por aqui que daqui a pouquinho tem mais. É preciso olhar com muito carinho e com muito acolhimento para esse adolescente que está passando por muitas mudanças. Os aspectos psicológicos devem ter o máximo da nossa atenção. A nossa conversa agora é com a psicóloga Débora Sampaio. A chegada da adolescência requer uma preparação especial. E eu não estou falando da criança que está naquela transformação, não. Estou falando da família. Afinal de contas, vem chegando um novo ser humano com uma nova identidade e é preciso compreensão.
nesse nosso primeiro programa do Especial Adolescência. Eu estou aqui agora com Débora Sampaio, psicóloga. E eu quero saber, Débora, se existe de fato um momento, uma idade que marque, ali nasceu, ali começa a adolescência. A adolescência, como você bem trouxe, é um segundo nascimento. É um filho que não é o nascer da barriga para a família, é nascer da família agora para a sociedade. E aí, se a gente for pensar em termos cronológicos, a Organização Mundial de Saúde, ela fala para a gente que a adolescência ela iria dos 10 aos 19 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já traz que a adolescência vai dos 12 aos 18. Então, a gente teria essa idade, muito embora a gente tenha tido inúmeros casos de puberdade precoce. De crianças, por exemplo, de 7, 8 anos, que o corpo já começa a amadurecer. Mas falando da adolescência nesse fenômeno mais social e comportamental, a gente tem esses dois critérios de idade para se basear. E para a mulher é mais fácil a gente fazer aquela identificação, né? Para a menina que quando menstrua, aí virou adolescente, né? Para o homem a gente já não tem muito isso. Não se fala muito, mas na menina a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação, né? Que assim, confirma, chegou. No menino tem a espermarca, que é a primeira ejaculação, que às vezes acontece até quando o menino está dormindo, que a gente chama de poluição noturna, quando ele tem aquele sonho e acorda. Mas hoje, com a internet, isso tem acontecido até antes, porque eles têm tido acesso a muitos conteúdos, né, erotizados, que às vezes estão acelerando esses processos. Vamos tentar explicar, né, e elencar aqui as principais mudanças que os pais devem ficar atentos e encarar. Vai ser um desafio também, né, para esse novo ser humano. Na verdade, a adolescência, o nosso cérebro, ele está em constante, né, desenvolvimento. A gente tem algo que é chamado de plasticidade cerebral, que é justamente as experiências que a gente vai vivendo ao longo da vida, elas vão moldando o nosso cérebro. E isso é muito forte, principalmente na infância e na adolescência. Existe um processo chamado de poda neuronal, que o que é que acontece? Sabe uma árvore, quando a gente vai podar a árvore? Na adolescência, o que está sendo estimulado, por exemplo, se o adolescente ele está fazendo aula de música, se ele está fazendo um esporte, se ele está aprendendo uma língua, isso vai florescer no cérebro dele. Se não está sendo utilizada alguma coisa, isso vai ser podado. Então, é uma fase crucial. Por isso que quando a gente fala de aprender uma língua, de aprender algo novo, até a adolescência. Não que a gente não possa aprender depois, mas é muito mais fácil aprender até a adolescência. E aí, o que é que acontece também nesse cérebro? Eles começam a desenvolver a capacidade, o raciocínio hipotético-dedutivo. O que é que danada é isso? A criança, ela é concreta. Se você disser para uma criança... Fulaninho, o homenzinho morreu de rir. Morreu de rir, mamãe. Ele acha que o homem realmente morreu. Exatamente. O adolescente ele começa a abstrair, a fantasiar. Por isso que o adolescente é tão criativo. Por isso que o adolescente é tão idealista. Começa a ter causas sociais, ideias. Começa a querer saber da filosofia, da sociedade. Porque o cérebro dele está assim, ó, fervilhando. Como o cérebro da criança é um desenvolvimento muito, vamos dizer, até quantitativo. Ele está ali se constituindo. Na adolescência ele já está quase pronto, mas agora é um processo muito qualitativo, das conexões. As conexões que começam a ser hiperativadas. Então, gente, é um momento de ouro. A gente acha que é só a infância, mas a adolescência é um momento assim preciosíssimo para as famílias. Quando chega a adolescência, vem também aquela questão da rebeldia, né? O menino, ele tudo questiona, nada tá perfeito, tá tudo errado. E também é um momento de muita crise na família, né, Débora? Olha, quando a gente pensa em adolescência, os pais já reviram os olhos, Ave Maria. Imagine quando chegar na adolescência. Ai, meu Deus, a aborrecência. E é isso mesmo, mas o que é que acontece? O adolescente, ele está no momento agora que ele precisa estruturar a identidade dele. Ele está tentando descobrir quem ele é. Quando a gente é criança, eu sou a filha de fulaninho, né? Eu não tenho uma identidade minha. Eu sou amiguinho de cicraninho, eu estudo em tal escola. O adolescente, ele começa a precisar ter a identidade dele. Quem ele é? O que é que ele gosta? E aí entra nesse movimento, nesse processo, uma necessidade muito grande de se afastar um pouco da família, porque ele precisa agora questionar todos os valores que ele aprendeu, tudo que os pais ensinaram, se faz sentido, se é real ou não. E aí ele vai se aproximar agora do grupo.
Daí a importância dos amigos, das tribos. Por isso que eles vão, por exemplo, a turma do esporte, a turma do emo, do gótico, a turma do rock, o que pinta o cabelo, né? Ele está experimentando essa nova identidade. E aí, para os pais, quando você traz, Luiz, essa questão de que é um momento de crise para a família, de fato, se os pais não entenderem isso, se os pais não se prepararem para entender que não é pessoal, esses ataques, esses enfrentamentos que o adolescente traz, não é pessoal para o pai ou para a mãe, mas é para a função paterna e materna, porque agora ele precisa ser ele. E aí, se os pais tiverem sensibilidade, né, para acolher, para ouvir, para questionar, e não simplesmente achar que é um ataque, né? Ele é uma família que pode crescer muito junta. O adolescente, ele traz muita vitalidade também, muita energia para o novo. Ele tem muita necessidade de experimentar coisas novas. E aí a família pode ir se reorganizando quanto a isso, né? É um momento que o adolescente, ele precisa sair. É quando começam as resenhas, as festinhas, os passeios. E aí é um momento também da família, do casal, por exemplo, se reconectar. Do casal poder estar mais junto, vai deixar o filho numa festinha, aí vai sair para jantar, depois vai buscar, né, de poder cuidar, trabalhar a autonomia, né, mas ao mesmo tempo estando perto, estando junto, respeitando a privacidade. Eles precisam muito, às vezes, estar no quarto, no mundo deles, porque eles estão ali tentando se entender. É muita mudança, minha gente. É muita mudança no corpo, é muita mudança na cabeça, é muita mudança nas relações. Os amigos passam a ter um peso muito importante. As paixões, os namorados, os ficantes, as redes sociais, a escola, os estudos, as cobranças. Então, assim, a adolescência não é só aquele mar de rosas que a gente acha que... Esses dias teve uma que disse para mim, Débora, meus pais acham que porque eu não pago boleto, eu não tenho problema. Eu tenho muitos problemas. E eles têm realmente, né? Então, se a gente entende, é muito mais fácil da gente poder acolher e ajudá-los nessa etapa de como a borboleta, de sair do casulo. A gente não pode tirar, mas a gente pode estar perto para ir auxiliando nessa transição. Importantíssimo esse acolhimento e a participação dos pais. Mas uma coisa que a gente não falou ainda é como fica a família, né? Vai lá que ela vai ter mais autonomia, vão poder namorar, né? O casal. Mas e aí aquela perda? Não é mais criança, deixou de ser a menininha do papai, o menininho da mamãe. Também precisa desse auxílio psicológico para essas famílias, porque para eles poderem trabalhar todos esses assuntos que você colocou aqui, eles têm que estar bem, eles têm que estar preparados, que foi o início da minha fala aqui nesse programa. Como é que tem que ser isso, né? Cabe, de repente, lançar a mão de um psicólogo que faça esse acompanhamento tanto do adolescente quanto do casal? Olha, às vezes os pais sofrem mais, inclusive, é um momento de luto para todo mundo. Os pais, eles estão vivendo a perda da infância do filho criança, que é aquele filhinho que papai, mamãe, te amo, você é... Os pais são os heróis, são as grandes referências, né? Então, os pais estão perdendo esse filho criança, eles estão começando agora a ter que lidar com um novo filho que questiona, que enfrenta, que não quer mais tanto contato físico, que não quer mais tanto beijo, tanto abraço. Então, para os adolescentes, eles estão perdendo o corpo infantil. E é muito confuso isso às vezes, quando começa a nascer o peito, o quadril, os meninos têm aquele estirão. Não é uma coisa que acontece assim bonitinha, é altos e baixos e eles ficam confusos, o cabelo muda, o nariz alarga, né? Então, eles estão perdendo o corpo infantil, eles estão perdendo os pais da infância, que são esses pais que vêm, meu amor, pro colinho de mamãe, de papai, né? E eles estão perdendo a infância deles. E os pais também vivendo todas essas perdas. Perdendo o filho criança, perdendo o filho com o corpo infantil, começa a se preocupar com outras questões. Então, o luto é um processo que a gente está elaborando essas perdas. Então, seria muito importante, né, que essa família pudesse juntos, no trabalho com o adolescente, a gente sempre está chamando a família. Porque na hora que a gente vai orientando os pais, que a gente vai acolhendo também a dor e o sofrimento desses pais, a gente vai abrindo espaço para que a família possa vivenciar essa transição, né, de uma maneira mais segura, mais afetiva, mais saudável, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado do nosso primeiro programa desse especial sobre adolescência. E não esquece que a próxima semana tem mais e o tema que será abordado é a sexualidade. Não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Até a próxima semana. Tchau!